Olá, graça e paz, boa noite a todos. Estamos retornando para o encerramento do segundo módulo Combatendo a Ansiedade com o tema principal para dormir em paz. E este é o 7º e último dia. Mas antes, gostaria de dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente a este grande propósito em orações Combatendo a Ansiedade, módulo 2. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário, mas eu creio poderosamente que há de transformar a sua vida, que há de restaurar este momento muito delicado no qual você está vivenciando. Nem sempre é fácil descansar à noite diante de problemas e decisões difíceis. Para dormir em paz é um propósito em orações de 7 dias, com mensagens que nos relembram da segurança que a fé em Jesus nos traz. Bons sonhos. Meu irmão, minha irmã, neste 7º último dia do segundo módulo Combatendo a Ansiedade, trago para a leitura o livro 1 de João, capítulo 1, versículos 5 a 10. A palavra diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo que nós vamos para a grande batalha final deste propósito em orações para dormir em paz. Ei, você tem tido noites mal dormidas? Tem? Ao chegar em casa para descansar, depois de um dia duro de trabalho ou estudos, você se lembra de que fez algo errado. Brigou com alguém, errou o cálculo do preço de um produto, não ligou o alarme ao sair do escritório, esqueceu de dar um recado importante
E por mais que o erro tenha sido involuntário e você tente se convencer de que não foi algo tão importante assim, a culpa acaba lhe fazendo sofrer. E a culpa nos faz dormir muito mal. Ela corrói não apenas a nossa mente, mas todo o nosso corpo. O que fazer? Deus nos ensina que, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Ou seja, peça perdão a Deus. Assim você, mesmo tendo que lidar com as consequências dos erros, poderá fazer isso em paz, sem mais culpa sob os ombros. Meu irmão, minha irmã, eu trago 2 reflexões nesta noite para que você tenha coragem de praticar aquilo que Deus está determinando nesta noite. Cristãos devem andar na luz. A luz representa o que é bom, puro, verdadeiro, sagrado e de confiança. A escuridão representa o que é pecado e mal. Deus é luz significa que Deus é perfeitamente santo e verdadeiro e que só Ele pode nos guiar para fora da escuridão do pecado. Luz se relaciona com a verdade, em que expõe luz em tudo o que existe. Se é bom ou ruim, no escuro, o bem e o mal parecem da mesma forma. Na luz podem ser claramente distinguidos. Assim como a escuridão não pode existir na presença de luz, o pecado não pode existir na presença do nosso Deus Santo. Se quisermos ter um relacionamento com Deus, devemos deixar de lado nossos caminhos pecaminosos e caminhar na luz. Se afirmamos que pertencemos a Ele, mas em seguida vivemos para nós mesmos, isso é hipocrisia. Cristo vai expor e julgar tão engano. Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida." João 8, versículo 12. Em 1 João, capítulo 1, versículo 6, a palavra diz: "Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e, ao mesmo tempo, vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações." Aqui João está dizendo que ninguém pode pretender ser um cristão e viver uma vida má e imoral. Não podemos amar a Deus e viver desejando o pecado ao mesmo tempo. Muitos declaram ter comunhão com o Senhor, o que o amam, que estão servindo a Ele, mas continuam vivendo em pecado. João diz que eles estão mentindo, eles estão enganando a si mesmos, continuando a viver a vida antiga e andando segundo aos desejos da carne, enquanto professam ter uma vida nova em Cristo. Em 1 João, capítulo 1, versículo 7, a palavra diz: "Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns aos outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado." Nova vida em Cristo nos tira das trevas e nos conduz à comunhão de luz e verdade uns com os outros em Cristo Jesus. Portanto, a comunhão com Deus é possível por causa do valor eterno do sangue de Cristo. Um verdadeiro cristão anda habitualmente na luz, que equivale à verdade e santidade, e não na escuridão, que é a mentira e o pecado. Sua caminhada também resulta em purificação do pecado, porque o Senhor perdoa continuamente seus filhos, já que aqueles que andam na luz compartem no caráter de Deus. Eles vão ser habitualmente caracterizados por sua santidade, indicando a sua verdadeira comunhão com Ele. Um cristão genuíno não andará em trevas, mas somente na luz. Jesus é a luz. Se andarmos no reflexo de sua luz, vamos cumprir a Escritura que diz que somos a luz do mundo. Mateus 5, versículo 14.
Em 1 de João, capítulo 1, versículo 8, a palavra diz: se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Aqui vemos João dirigindo-se à falsidade da crença de que não temos pecado nenhum. A negação da existência do pecado em nossas vidas é auto-engano e embota nossa capacidade de arrepender-nos do pecado. O pecado rompe a comunhão com Deus. A rebelião contra a verdade de Deus sempre nos conduz ao auto-engano e erro. Nós não enganamos ninguém, mas a nós mesmos. Precisamos ser honestos sobre o pecado que está em nossas vidas, para que possamos lidar com ele de forma eficaz. A pessoa que pensa que é importante quando de fato não é, está enganando a si mesma. Gálatas 6, versículo 3. Em 1 de João, capítulo 1, versículo 9, mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Quando andamos na luz, permanecemos em Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça. Quando confessamos o nosso pecado diante de Deus, Ele abre a porta para que a sua luz purificadora purifique nossos corações e restaura nossa comunhão com Ele. E aí estamos muito em linha do que estamos tratando: noites mal dormidas. Quando a consciência pesa, de fato, nós não conseguimos enxergar a luz no final do túnel. Porém, Deus restaura. Deus nos purifica e regenera. Deus providencia o grande milagre da cura contra a ansiedade. Em 1 de João, capítulo 1, versículo 10, a palavra diz: se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Para negar a nossa pecaminosidade, não é apenas uma questão de enganar a nós mesmos, é fazer de Deus um mentiroso, negando sua palavra. Tanto o Antigo como o Novo Testamento enfatizam a universalidade do pecado no homem. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Salmo 14, versículo 3. Que todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Romanos 3, versículo 23. Meu irmão, minha irmã, quando temos a verdadeira comunhão com o Senhor, vamos caminhar na luz. Quando nos tornamos cristãos, não devemos viver no pecado, porque realizamos que fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2, versículo 20. Olha, antes de eu iniciar a segunda reflexão e instrução dada por Deus, é importante mais uma vez fazer as anotações que são relevantes ao momento que você está aí lutando contra a ansiedade, sobretudo desses problemas pontuais que são para dormir. Nós abordamos aqui 7 temas, sendo esse o último. Agora, se você não fizer a sua parte, não espere que Deus venha agir, porque Deus, Ele não age se não houver uma contrapartida de nossa parte. Se nós estamos buscando ou querendo alcançar o grande milagre, devemos primeiro iniciar com atitude no acreditar, perseverar e lutar com aquele gigante que está dentro de nós. Olha, fé inabalável. Eu destaco aqui os versículos 4 e 5 do tema principal, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é Filho de Deus? Veja bem, para você
vencer a ansiedade, aprendemos que devemos largar de mão o pecado, as coisas que o mundo nos atrai. E não adianta você fazer a famosa rachadinha. Hoje, essa expressão é usada no meio político, mas a rachadinha é você dividir metade dedicada ao mundo e metade dedicada a Deus. O texto que li nos fala que vencemos o mundo através da fé. Antes de tudo, precisamos entender o que é a fé e qual a sua definição. O texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a fé é um firme fundamento. Fundamento é base, sustentação da vida do servo de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. Olha, meu irmão, minha irmã, a fé é a sustentação para as coisas que se esperam e também a prova ou a certeza das coisas que não se veem, como as promessas celestiais que cremos que existem, mas não vemos. A fé é a certeza das realizações eternas e termos certeza também das promessas que Deus fez às nossas vidas aqui neste mundo. A fé não vem de nós, é um dom de Deus e ainda faz parte do fruto do Espírito. A fé tem a sua sede no coração. Não é algo alcançado pelo nosso esforço físico ou mental, mas Deus nos dá conforme a medida da fé que Ele repartiu a cada um. A fé verdadeira que agrada a Deus não é só dizer que crê que Jesus é o Salvador e Senhor, mas como diz em Romanos 10:10, ao crer vem do coração. A fé que Deus concede é para a justiça ou justificação do que crê, e com a boca confessa, testemunha o que Deus tem feito em nossas vidas, nos dando salvação. Para entendermos melhor, o apóstolo Tiago, em seu capítulo 2, versículo 17, diz que a fé sem obras é morta. Mas o que isto quer dizer? Tiago afirma no versículo 19 que crer em Deus até os demônios creem e estremecem. A fé deve ser seguida de atitudes que testificam, que justificam, que provam nossa fé, com o nosso comportamento que foi transformado quando aceitamos a Cristo. Nosso falar, que agora é diferente, não aceitamos mais o oferecimento do mundo. Aí, o oferecimento do mundo, o que é? Falsa alegria, falsa esperança, prazeres pecaminosos, o prazer do errado. Aí nós voltamos, nos remetemos ao tema principal desta noite: noites mal dormidas. Por que nós estamos falando sobre noites mal dormidas e a fé inabalável? Olha, meu irmão, minha irmã, a fé é viva, vai nos transformando a cada dia. Por que eu estou falando em fé e nós falamos muito, batemos muito sobre Deus é luz, sobre as trevas? Porque nós vencemos toda a maldade dentro do nosso ser através da fé. E como adquirimos mais fé? Olha só, no livro de João, capítulo 5, versículo 24, diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O texto diz que primeiro devemos ouvir a palavra de Deus. Em Romanos 10, versículo 17, confirma isso. A fé vem pelo ouvir. Então, ouvimos a palavra de Jesus e cremos naquele que enviou, o Pai, entendendo o projeto de salvação para o homem, que é o tema de hoje, combatendo a ansiedade. Mas o que não crer será condenado? Bom ponto. A expressão não crer no original grego significa desobedecer. Aí, quando você dá aquela famosa recaída, né? Vamos lá. A fé e a obediência estão entrelaçadas. Com a fé vem a obediência. Voltando ao texto que lemos inicialmente, em João capítulo 5, versículo 4,
o apóstolo João afirma que a nossa vitória sobre o mundo é a nossa fé. A vitória sobre a ansiedade é através da nossa fé. A fé vence o mundo, portanto, a fé vence a ansiedade. Quando Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 16, fala da armadura de Deus, diz que a fé é o escudo contra os dardos inflamados do adversário, nos protegendo dos seus ataques. A fé é a defesa, nos protege, e a ordem é resistir firme na fé. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 19. Dos ataques do adversário que nos ronda procurando nos destruir. Olha, e eu chego nesta conclusão final deste último dia, deste grande propósito em orações, trazendo a seguinte reflexão para o seu coração. O momento é de nos defendermos, proteger os nossos lares e nós mesmos resistindo com fé em Jesus Cristo. A fé nos dará a vitória, meu irmão, minha irmã. A fé nos dará a vitória. Devemos buscá-la pedindo que o Senhor renove em nós a fé e aperfeiçoe a cada dia. Devemos amar a palavra de Deus e meditar nela todos os dias e ensinar aos nossos filhos, netos, sobrinhos a amá-la também. E à medida que fazemos isso, a nossa fé é acrescentada e quando os dardos do adversário vierem, estaremos protegidos pela fé, meu irmão, minha irmã, o escudo do servo de Deus. Olha, eu sei que não é fácil lutar contra a ansiedade. Há uma batalha espiritual, meu irmão, minha irmã, e nós devemos levantar defesas. Os ataques são inúmeros. Já vimos o falar e o calar, que se observarmos, nos livram de tristeza. E o clamor pelo sangue de Jesus, meu irmão, nos livra dos perigos do caminho. E hoje, tomemos posse da fé. Profetiza e cura contra a sua ansiedade. E a busquemos para que as nossas vidas e os nossos lares sejam protegidos das investidas do mal. Hoje, finalizamos o segundo modo. A palavra foi semeada em corações quebrantados, para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Senhor Jesus, perdoa-me por meus erros, até mesmo os involuntários, e ajuda-me a lidar em paz e responsavelmente com as consequências dos meus erros. Em nenhum momento o Senhor me induziu a errar, a pecar, a andar nas trevas, a optar por coisas mundanas, para me satisfazer em desejo da carne, da bebida, do adultério, da prostituição, da arrogância. Não. Pelo contrário, o Senhor vem nos instruindo a andar na verdade, na luz. Mais uma vez, Pai, ajuda-me a lidar em paz e com responsabilidade sobre as minhas consequências, os meus erros. E que nesta noite, Jesus, o Senhor possa nos conceder a vitória sobre a ansiedade. Em Teu amor, eu louvo e agradeço e enalteço ao Seu santo nome. Amém. E graças a Deus. Receba a cura, meu irmão, minha irmã. Você é um vencedor. Amém.